aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Não vou deixar vocês em casa sem fazer atividade não, hein? E aí, tamo junto mais uma vez para mais uma aula de educação física, aí você em casa, eu aqui, e vamos fazer junto, hein? Então, preparados aí? Levante a cadeira, prepare para a próxima atividade e vamos começar agora a nossa aula de educação física. Muito bem, chegou a hora de aprender um pouquinho mais. Esse é o nosso momento. Aprenda um pouco mais sobre os esportes, sobre saúde. Então vamos lá, o que nós reservamos para você hoje. Se liga aí e assista com muito carinho. Queridos, nós vamos iniciar uma revisão do conteúdo de handebol do nono ano, ok? Então vamos lá. Para iniciarmos, vou recapitular com vocês o que é um posicionamento de defesa e posicionamento de ataque e as posições dos jogadores. Então, como vocês podem ver, os jogadores são posicionados, ponta, os jogadores mais próximos da linha lateral. Quem está na direita é ponta direita, quem está na esquerda é ponta esquerda. Depois vem os meias, tanto no ataque quanto na defesa. No ataque aqui, defesa aqui. Os armadores que armam as jogadas na defesa. E quando eles vão para o ataque, eles se tornam um armador e um pivô infiltrado. Então, esses são os posicionamentos dos jogadores. Dentro das técnicas defensivas do handebol, nós temos a postura básica defensiva, que é a postura que devemos adotar para intervir na próxima ação defensiva com maior rapidez. Então, o objetivo principal da posição básica defensiva é buscar uma postura, uma posição ideal para intervir na ação de maneira eficiente e rápida, evitando assim que o adversário faça o gol. Aí está a postura básica defensiva. Essa posição de defesa ela é executada da seguinte forma: o braço e o antebraço deve estar estendido para a lateral, cotovelo semiflexionado, com a borda radial para cima, ou seja, polegar para cima. As mãos devem estar espalmadas para frente e à altura do ombro. O tronco com uma leve inclinação à frente. As pernas com abertura lateral paralelas, joelhos levemente flexionados, fazendo assim com que o jogador de defesa possa agir mais rápido em qualquer momento do ataque adversário. Dentro do sistema defensivo existe a tática de defesa do handebol. E aí nós temos duas formas: a defesa individual, onde cada defensor tem um adversário específico e definido para marcar e o acompanhar de perto durante todo o tempo em que a equipe estiver atuando nesse tipo de defesa, procurando não dar ao atacante a oportunidade para receber a bola. Ou seja, um jogador deve sempre estar próximo, marcando bem próximo o jogador adversário, para não deixar ele receber a bola. Isso pode ser feito em várias situações, e aqui mencionamos algumas, como uma inferioridade numérica, uma equipe mal preparada fisicamente, uma final de jogo que eu estou perdendo, e aí eu tenho que fazer essa defesa para tentar roubar a bola mais rápido. Essa defesa ela pode ser dividida em 3 partes: quadra toda, meia quadra e 1/3 de quadra. Esse é o local onde os meus jogadores vão efetuar a defesa individual. A defesa individual ela tem algumas vantagens sobre a defesa por zona, que nós vamos mencionar daqui a pouco. As vantagens são: nessa defesa individual, o jogador poderá recuperar a bola mais rápido do que com a marcação por zona. Pode também ser empregado diante de qualquer sistema de ataque. Não importando qual o sistema de ataque, dá para se empregar a defesa individual. Ela também quebra uma jogada combinada e ela dificulta passes e arremessos. Porém, ela tem suas desvantagens. Por você estar correndo o tempo inteiro atrás do seu adversário, ela faz com que cada um dos jogadores tenha um enorme desgaste físico. Também ela favorece a realização de bloqueios ofensivos, dificulta a cobertura de outros defensores e também dificulta a saída para contra-ataques. Agora vou falar um pouquinho sobre a defesa por zona, onde cada defensor é responsável por uma determinada faixa de área,
nos 6 ou nos 9 metros. Onde é os 6 metros? Assim que acaba a área do goleiro até a linha pontilhada, que são os 9 metros. Preferencialmente, os mais altos ocupam as posições centrais, os demais ficariam nas laterais. Esse tipo de defesa tem algumas características. Ela é considerada a defesa básica do handebol e também é uma das mais eficientes. Os posicionamentos dessa defesa são fixos. Ela dá sentido de responsabilidade coletiva, possibilita a ajuda de um companheiro quando há uma falha, reduz o número de arremessos ao gol, dificulta a movimentação do adversário e obriga o adversário a arremessar de meia distância, facilitando a ação da defesa do goleiro. Ou seja, o adversário tem que jogar de longe porque há um bloqueio onde os 6 jogadores de linha estão ali na frente da área fazendo essa defesa por zona. Agora vamos ver que a defesa por zona ela se divide conforme o seu posicionamento dos jogadores. Então ela pode ser defesa por zona 6-0, sem flutuação ou com flutuação, 5-1, combinada 5-0+1, 4-2, 3-3, 3-2-1. No próximo slide eu vou explicar detalhadamente cada uma delas. Então vamos lá. A defesa por zona 6-0, onde cada jogador é responsável por uma determinada área na zona de defesa na linha dos 6 metros. Este é a base de todos os demais sistemas. Os 6 jogadores da equipe estão distribuídos ao longo da linha dos 6 metros, que é a linha da área do goleiro. Desloca-se para a direita, para a esquerda, para trás, de acordo com a trajetória da bola e a intenção dos atacantes. Pode ocorrer um sistema 6-0 avançado, onde os jogadores ficam passo à frente da linha dos 6 metros. A defesa de 6-0 ela pode ser executada de duas formas, como eu já disse, sem flutuação e com flutuação. A defesa 6-0 sem flutuação, os jogadores irão apenas deslizar para a direita ou para a esquerda. Eles se deslocam apenas para a direita e para a esquerda. Ela é considerada também uma defesa 6-0 passiva. O sistema 6-0 com flutuação difere porque, além do deslocamento lateral, os jogadores são ativos, ou seja, eles podem tentar roubar a bola e voltar para o seu lugar de defesa. Então eles saem da área de 6 metros, da linha de 6 metros, tentam buscar a bola do adversário, não dando, eles recuam. Por isso o movimento é para frente e para trás. Agora eu vou falar do sistema de defesa por zona 5-1, onde cada defensor é responsável por uma determinada área na zona de 6 metros e de 9 metros. Ela tem como objetivo neutralizar os arremessos de meia distância e evitar a penetração do adversário. Se a defesa por zona com flutuação não estiver impedindo os arremessos de meia distância, então faz a defesa 5-1. Os jogadores ocupam a linha de 6 metros e um coloca-se na linha dos 9 metros. Então, conforme você está aqui, vocês podem ver, 5 jogadores continuam a defesa na linha de 6 metros e um jogador sai para a marcação na linha dos 9 metros. Agora eu vou explicar para vocês a defesa por zona combinada 5-0+1, que é a combinação de dois sistemas, por zona e individual. Quando isso ocorre? Quando há um jogador que desequilibra a partida, marca-se ele individualmente e os outros são marcados por zona. Essa marcação tem como objetivo neutralizar o melhor jogador adversário. 5 jogadores estão na linha de 6 metros, enquanto que um jogador assume a marcação individual. Então, como vocês podem ver, 5 jogadores na linha de 6 metros e um jogador vai marcar individualmente esse jogador aqui, adversário, pois ele está desequilibrando a partida. Então, o técnico pede para que uma pessoa faça uma marcação individual. Veremos agora a defesa por zona 4-2. Ela deve ser usada pela necessidade de se anular 2 atacantes adversários eficientes. Aqui está um, aqui está outro. Os defensores escolhidos devem ter cuidado com as escapadas e bloqueios que podem favorecer a equipe adversária. Deve-se ter cuidado
com esse sistema, pois a defesa dos 6 metros fica mais fragilizada, abrindo espaços para a penetração do adversário, como vocês podem ver aqui na figurinha. Então, quando há necessidade de marcar 2 jogadores que estão desequilibrando a partida, faz o uso do sistema 4-2. Na defesa 3-3, você vê que 3 jogadores estão avançados na linha dos 9 metros e os outros 3 jogadores estão na linha dos 6 metros. Esta é uma marcação por zona usada para evitar arremessos de meia distância. Dificulta também a infiltração. A equipe tem que ter um excelente preparo físico para executar essa defesa, pois 3 jogadores ficam nos 6 metros, como eu já disse, e 3 jogadores nos 9 metros. Por último, a defesa 3-2-1, que é a de maior complexidade de execução, onde 3 jogadores ocuparão a primeira linha defensiva, 2 jogadores ocuparão a segunda linha defensiva e 1 jogador ocupará a terceira linha defensiva. Por isso que ela se chama 3-2-1. 3-2-1. Essa defesa por zona é formada por 3 linhas defensivas, formando um triângulo, como vocês podem ver aqui com o laserzinho. Um triângulo. Correto? É utilizado para dificultar a penetração frontal e os arremessos de média distância. Porém, a sua principal fragilidade e vulnerabilidade está na extremidade, que ficará mais aberta. Queridos, essa é a revisãozinha do conteúdo de handball do 9º ano. Deixarei para vocês também algumas questões para serem respondidas em anexo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, queridos alunos, tudo bem? Chegou o nosso momento da atividade. Então, os momentos que se seguem agora serão reservados para você realizar a sua atividade. Porém, hoje ela será de forma teórica. Então, deixei bem descrito aqui embaixo, no eClass, como você vai realizar essa atividade. Realize e envie para mim. Tudo bem? Um grande abraço e conto com vocês.